Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos! Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então, conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu! Estamos chegando à nossa lição de número 33 dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Espero sinceramente que essa série esteja sendo muito útil e que vocês possam estar aprendendo muitas coisas novas. Essa lição 33 nós vamos começar o estudo dos famosos User Forms ou User Form ou formulários no Excel. São aqueles formulários em que você cria pequenas aplicações, como um cadastro simples de clientes, por exemplo. Você quer ter só um nome, o endereço, e-mail e telefone do cliente. Algo bem simples. E aí você pode criar uma interface gráfica para facilitar a digitação e a pesquisa desses dados. Então nessa lição nós vamos ver o que são os User Forms, ou esses formulários, e um exemplo básico de como criar um User Form usando programação VBA no Excel. Aqui eu coloquei algumas telas de formulários que podem ser criados. Por exemplo, esse é um formulário principal de um sistema bem simples de cadastro de clientes que eu ensino a criar no meu livro Macros e Programação VBA no Excel 2010. Lá no site tem todas as informações sobre o livro. O cliente abriu a planilha, abriu o arquivo, já carrega automaticamente esse formulário, onde tem um formulário para cadastrar novos clientes, se ele clicar nesse botão, e um formulário para pesquisar ou editar ou excluir registros existentes. Se ele clica, por exemplo, nesse botão formulário, pesquisa e edição, abre esse outro formulário, tudo criado dentro do Excel usando programação VBA, onde ele tem várias funcionalidades. Aqui tem uma listinha de clientes, eu posso selecionar um cliente na lista, selecionei o cliente, traz os dados do cliente, eu posso alterar os dados e clicar em salvar alterações. Posso, se eu quiser, excluir um registro, criei esse botão excluir registro, ele vai pedir uma confirmação, tem um botão cadastro, que abre um formulário em branco para mim cadastrar um novo cliente, principal volta para aquele formulário anterior, e fecha o formulário e fecha a planilha. Tudo isso é possível de ser feito usando programação VBA. Então, a partir dessa lição você vai aprender um pouco sobre User Forms, e esse exemplo aqui mais completo, mais passo a passo, é lá no meu livro de macros e programação VBA no Excel 2010. Você tem todas as informações sobre o livro no final desse vídeo ou no site juliobatiste.com.br, tá bom? Valeu, um bom estudo a todos, espero que
essa lição possa ser útil e possa começar a ensinar para vocês um pouco sobre formulários. Valeu, bom estudo! Muito bem, então agora nós vamos falar sobre a criação de aplicações usando userforms. Então, nesse módulo, você vai aprender sobre userforms. Com a utilização de userforms, você pode criar formulários personalizados, semelhantes aos que podem ser criados usando linguagem de programação, como Visual Basic ou Delphi. Então, nós vamos mostrar como criar um userform, quais os controles disponíveis, como utilizá-los, como funciona o modelo de eventos do Windows e uma série de exemplos práticos para que você possa começar a criar os seus próprios formulários personalizados. Com o uso de userform, você pode criar interfaces personalizadas parecida com as utilizadas em programas do Windows. Você pode criar um formulário onde são inseridos controles como caixa de texto, caixa de combinação, caixa de listagem, grupo de botões de rádio ou radio buttons, checkbox, botões de comando, menus personalizados, controle para imagem, enfim. O uso prático de um userform é a criação de um formulário que facilita a utilização de planilhas de uma pasta de trabalho do Excel. Então, por exemplo, você pode criar um formulário onde o usuário seleciona o nome de um cliente em um controle do tipo caixa de combinação. Ao selecionar o nome do cliente, o controle caixa de combinação será disparado o evento após alterar a caixa de combinação. Em resposta a este evento, você pode utilizar código VBA para localizar os dados do cliente selecionado e exibi-los na caixa de texto no userform. Então, essa é apenas um pequeno exemplo das possibilidades disponibilizadas pelos userform, juntamente com os modelos de eventos do Windows e a utilização de VBA. Com o uso desses recursos, é possível criar aplicativos bastante sofisticados usando o Excel. Mesmo com todos esses recursos, sempre é possível lembrar que é um erro querer utilizar o Excel para solucionar todo e qualquer problema. Existe até um ditado bastante popular para descrever essa situação. Quando a única ferramenta que você conhece é o martelo, todos os problemas se parecerão com um prego. Então, ou seja, é um erro querer adaptar todos os problemas para serem resolvidos no Excel, só porque esta é a ferramenta que você mais domina. Então, nós já citamos no curso do Excel básico, no curso do Excel avançado, e voltamos a citar nesse curso. Em situações que envolvem um grande volume de registros, milhões de registros, por exemplo, ou em grande número de tabelas, ou problemas que envolvam muitos cálculos, ou cálculos complexos, a ferramenta mais indicada não é o Excel. Para grandes volumes de dados e para problemas que envolvam um grande número de tabelas diferentes, é mais indicado o uso de um banco de dados, como o Access ou o SQL Server, por exemplo. Em situações que envolvam muitos cálculos e uma lógica complexa, é recomendado o uso de uma linguagem de programação para a geração de aplicativos, tais como o Visual Basic, o VB.NET, o Delphi, o C++, o C Sharp, o Java e assim por diante. Então vamos ver aqui uma pequena introdução sobre userform. Então, conforme na introdução desse módulo, o uso mais comum e prático para o userform é a criação de formulários que atuam como uma interface mais amigável para o usuário utilizar os dados de uma ou mais planilhas de uma pasta de trabalho. O uso prático de um userform é a criação de um formulário que facilita a utilização das planilhas de uma pasta de trabalho do Excel. Por exemplo, você pode criar um formulário onde o usuário seleciona o nome de um cliente e um controle do tipo caixa de combinação. Ao selecionar o nome do cliente no controle caixa de combinação, será disparado o evento após alterar a caixa de combinação. Em resposta a este evento, você pode utilizar código VBA para localizar os dados do cliente selecionado, exibi-los em caixa de texto no userform. Este é apenas um pequeno exemplo das possibilidades disponibilizadas pelos userforms, juntamente com o modelo de eventos do Windows e a utilização de VBA. Uma situação típica para a utilização de userform é quando você precisa criar uma ou mais planilhas, as quais serão utilizadas por funcionários que não foram treinados no Excel e, portanto, não sabem utilizar os recursos de uma planilha do Excel. Nestas situações, você cria um ou mais formulários usando o userform. Formulários estes que atuam como uma interface entre o usuário final e as planilhas do Excel.
Ou seja, o usuário final, que nada conhece do Excel, interage diretamente com os formulários usando os recursos disponíveis nos formulários para inserir, pesquisar, classificar e excluir dados. Então, na figura abaixo, nós apresentamos um exemplo de formulário para cadastro de cliente, o qual pode ser criado com a utilização de UserForm. Então, veja que você utilizar aqui um formulário é muito mais simples do que você utilizar as planilhas do Excel. Até porque as pessoas têm esse conhecimento, têm essa prática de ver aqui todos os campos. Fica mais fácil de você trabalhar dessa forma. Então, com o uso deste formulário, mesmo um funcionário que não tenha conhecimento do Excel será capaz de realizar operações básicas, tais como cadastrar novos clientes, pesquisar o cadastro de um cliente e excluir o cadastro de um cliente. Você pode, inclusive, criar formulários mais sofisticados, como o indicado na figura abaixo, onde foi criado um cadastro de funcionário, um formulário de cadastro de funcionário, onde está disponível um campo para a inclusão da foto do funcionário. Então, este formulário também apresenta uma divisão em guias. Olha só, você tem a guia informação da empresa e informações pessoais, Essa divisão facilita o agrupamento dos campos de acordo com uma ou mais divisão lógica. Ao clicar na guia Informações Pessoais, serão exibidos apenas os campos relacionados a este guia, conforme você pode ver abaixo. Outro uso bastante comum para os UserForms é para a criação de uma interface personalizada, diferente da interface padrão do Excel. Então, por exemplo, você pode utilizar o evento ao ativar de um UserForm para substituir a barra de menus do Excel, padrão do Excel por uma barra de menu personalizada e para substituir a barra de botões do Excel por uma barra de botão personalizada. Então, observe que desta maneira você pode criar um aplicativo bastante parecido com um programa independente do Windows. Claro que com o uso do VBA e UserForm não é possível a criação de programas executáveis que possam ser instalados e executáveis sem o uso do Excel. Todo o código VBA e todo o UserForm do Excel só poderá ser executado dentro do Excel. Então, nas próximas aulas, você vai aprender a criar um UserForm, aprender a adicionar controles ao formulário. O próximo passo será aprender a configurar as diversas propriedades de cada controle e a utilizar os eventos associados com o formulário e com os controles do formulário. De uma maneira resumida, as etapas básicas para a criação e utilização de um UserForm são as seguintes. Então, nós temos aqui, inserir um objeto do tipo UserForm na pasta de trabalho, criar o código VBA para exibir o formulário. Esse código normalmente está associado a um botão de comando da planilha ou a um dos eventos de abertura do objeto Workbook ou do objeto Worksheet. Após ter criado o formulário, você deve utilizar o método show do UserForm para exibi-lo, conforme você vai aprender nas próximas lições. Adicionar controles, configurar as propriedades de cada controle, criar o código VBA, que fará o tratamento de evento dos elementos do formulário. Por exemplo, criar código VBA associado com o evento ao clicar de um botão de comando, código VBA associado com o evento após alterar de um controle do tipo caixa de combinação e assim por diante. Então, muito bem, nas próximas aulas, através de um exemplo prático, passo a passo, você vai aprender a executar todas essas etapas necessárias para a criação e configuração de um formulário baseado no objeto UserForm. Então, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos fazer aqui um exemplo de UserForm. Vamos trabalhar aqui com essa planilha, módulo 5, exercício 1 e módulo 5, exercício 2. Essas são as planilhas que nós vamos usar nesse módulo. Então, vamos abrir aqui essa planilha. Aqui nós temos três planilhas. Então, nós temos aqui a planilha cliente, pedido e itens do pedido. Também temos aqui uma plan 3, mas vamos trabalhar basicamente com essas três. Então, como nós queremos inserir um UserForm, vamos aqui para o editor de código, aqui na guia desenvolvedor. Se você não fez o módulo intermediário, como é que e não estiver aparecendo para você essa guia, você vem aqui, opções da internet, bem aqui, mostrar guia de desenvolvedor nas opções. Você marca essa opção aqui
e vai aparecer para você. Então vamos lá. Vamos pressionar aqui, ó, Alt F11 para nós irmos lá direto para o editor de código. E vamos inserir, né, um user form. Você vê que eu inseri user form. Observa que ele mostrou aqui para nós. Eu apaguei aquela propriedade porque geralmente não aparece. Então observa que ele mostra para nós aqui, ó, um formulário e uma caixa de ferramentas, né? Observa que você também pode redimensionar, tá? Você pode também redimensionar aqui o seu formulário. Se o formulário é igual ao formulário do Windows, tá? Com uma janela qualquer do Windows, aqui é aqui que você vai colocar o seu código. Você vai colocar o que você quiser. E aqui observa que você tem vários controles. A gente fala rapidinho deles daqui a pouquinho. Você também pode ver, eu vou aqui, ó, você vem aqui ó, em exibir, vem aqui tem a opção, ó, janela de propriedades. Vamos clicar aqui em propriedades. Observa que é mostrado para cá essa janela, que eu também poderia vir bem aqui, ó, que também ia aparecer. O que é que significam essas propriedades? Significa o seguinte: cada controle, cada objeto, ele tem as suas características. Características como cor, como tamanho, como background, estilo de borda, enfim, várias características de acordo com cada objeto, de acordo com cada controle. Que controles são esses? Observa que aqui do lado nós temos aqui, ó, um label, um rótulo, uma caixa de combinação, uma caixa de listagem, uma caixa de seleção, um rádio button. Enfim, são vários controles que você já conhece do próprio Windows. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esse botãozinho, o que ele vai ser? Ele vai ser um label apenas. O que é um label? Um label é como se fosse um rótulo que vai... quando você faz um determinado formulário, lá está escrito nome, endereço, telefone. Aquele rótulo é exatamente este componente. Então, cada um desses controles aqui, você tem, você pode colocar no seu formulário e cada um tem a sua característica. Por exemplo, aqui está aparecendo a palavra label, mas se eu quiser mudar, eu posso modificar a propriedade dele chamada de caption. Vem aqui, ó, a propriedade caption dele. E você modifica a propriedade caption, por exemplo, para mjailton.com.br. Olha isso, ó. Veja que automaticamente, né, é modificado. Se você quiser modificar, por exemplo, a cor do fundo, você pode vir aqui, ó, e modifica. No caso aqui, vai no... Vamos mudar aqui, desculpa. Ó, modificou. E assim sucessivamente. Então, cada componente desse, né, cada controle desse tem as suas propriedades. Nós vamos estudar ainda um por um, mas por enquanto, nós vamos adicionar aqui o componente button. Ó, para você adicionar um controle no seu user form, você clica nele, observa que ele fica selecionado, aí observa que você tem aqui, ó, a opção, clica, segura, arrasta e aí você redimensiona. O tamanho que você deixar aqui é o tamanho que vai ficar. Caso você queira, caso você queira o tamanho padrão, basta você clicar e dar um clique aqui, ó. Você vê que aqui nesse caso não funciona, né? No Delphi que funciona. Mas enfim, ó, você redimensiona o seu controle e está aí o seu botão de comando. Então, uma propriedade importante, né, que todo componente tem, todo controle ele tem essa propriedade, é a propriedade nome. Por exemplo, eu tenho aqui user form. Observa que eu tenho aqui a propriedade nome. Se eu colocar aqui, ó, observa que eu também tenho a propriedade nome, que é a propriedade name. É em inglês, hein, pessoal? Porque isso aqui é código mesmo, é programação. Então, é tudo em inglês. Não existe programação, linguagem de programação em português. Você vai colocar aqui o nome do seu formulário. Detalhe, você não pode colocar acento, você não pode colocar espaço entre os nomes, tá? Então, você tem que colocar... O único caractere especial que você vai colocar é o underline. Você não pode colocar cifrão, enfim, esses nomes assim. Para o nome, você não pode. Então, vamos colocar aqui o nome dele de formulário. Ó, como eu vou fazer, ó. Formulário teste. Formulário teste é o nome do nosso formulário. Então, se eu quiser, quando eu for me referir a esse formulário, quando eu for fazer o meu código, eu vou chamar pelo formulário. E aí depois eu vou chamar pela propriedade. Se você vai ver lá na frente. Se eu quiser mudar esse nome aqui, ó, observa que aqui ó, tem ó, Microsoft Visual Basic módulo 5. Isso aqui ó,
essa propriedade aqui é a propriedade caption do formulário. Então, se eu quiser mudar esse título aqui, ó, eu mudo como? É a propriedade caption. Cadê a propriedade caption? Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, do formulário. Então, se eu quiser, eu posso colocar meu primeiro exemplo. Olha, veja que na proporção que eu vou digitando, vai modificando aqui, ó. Meu primeiro exemplo de formulário. Vou confessar uma coisa para você. Quando eu estava aprendendo a programar, isso há alguns anos atrás, quando eu consegui fazer uma besteirinha dessa, nossa, eu vibrei. Vibrei quando eu vi quando eu entendi que eu podia modificar essas propriedades, e essas propriedades eram modificadas no modo de execução. E quando eu gerei um código, cliquei no botão e o botão respondeu, aí pronto, eu já me achava um programador. Mas engano meu, né? Ainda tinha um mundo pela frente para poder entender as coisas. Mas enfim, deixando essas bobagens de lado. Então você observa que eu modifiquei agora a propriedade caption. Eu sou obrigado a conhecer todas essas propriedades? Aí depende. Depende se você vai querer ser um programador. Se você não quer ser um programador, então você tem que conhecer pelo menos as principais. Uma coisa eu digo para você, se você entender essas propriedades vão ser a mesma em qualquer linguagem de programação. Elas mudam o nome, mas o conceito sempre é o mesmo. Por exemplo, se você migrasse, digamos que você aprendesse aqui bem o VBA, aí você fosse programar mesmo, né? Você fosse programar mesmo em VB.NET, em Visual Basic mesmo. Tudo isso que você aprendeu aqui, você vai utilizar sem mudar quase nada. Agora, se você for programar em Delphi, você vai ver que os nomes das propriedades, elas são praticamente iguais. Por exemplo, lá no Delphi, existe uma propriedade caption, existe a propriedade border style, existe a propriedade height, existe a propriedade left. O princípio é o mesmo. Agora, coisas que mudam, por exemplo, aqui tem uma propriedade chamada picture, que vai mostrar uma imagem. No Delphi é chamada de image. Então muda coisas, mas veja que o princípio é o mesmo. Tá? Então aqui nós não estamos falando disso. Só para você entender, se você realmente quer seguir essa carreira de programador, se você quer programar de verdade, então aprenda uma linguagem, foque numa linguagem e depois fica muito fácil você aprender outra. Muito bem, então modificamos aqui. Vamos modificar também o nome do nosso botão e também a propriedade caption do nosso botão. Como o botão ele é um componente, ele é um controle, geralmente a gente coloca um prefixo antes de um controle qualquer. Como é um comando, button, eu poderia começar com cmd, já de command, que o nome dele é aqui no VBA, o nome do botão é command button, né? Ou eu poderia colocar como bt teste. Por que bt? De botão. Então eu vou saber, quando eu estiver utilizando as minhas propriedades, eu vou saber, pessoal, só para entender, eu não vou ensinar programação, eu vou ensinar um pouco de VBA, né, no Excel. Então, como eu sou programador, pode ser que eu fale algumas coisas e de repente você não entenda, mas o foco aqui é ensinar VBA, tá? Então, o que eu quero dizer? O BT teste, o BT de botão. Porque, gente, ó, toda vez que você for usar, digamos aqui, ó, eu vou pegar um label. Então, quando eu for renomear um label, o nome do label, eu posso colocar LBL, de label, para facilitar na hora da programação. Porque você vai precisar utilizar as propriedades do botão entre si. Então, eu tenho o btn teste. Vamos dar um título para o nosso botão, que seria a propriedade caption. E vamos mudar aqui, então, para o caption. Observe que o caption, assim, ó, geralmente a propriedade caption é igual à propriedade name, a não ser que você mude. Tá? Quando você modifica, se você não modificar nada, o caption sempre vai ser o nome do botão. Então, aqui nós vamos colocar exibir mensagem. Propriedade caption, você observa que você já visualiza ela na hora que você modifica, você já visualiza. Se você quiser, se eu quiser mudar a posição desse botão, eu posso. Ó. Você tem que selecionar. Gente, ó, se você quiser redimensionar, isso aqui é válido, é um padrão Windows, né? Então,
Onde você tiver essa seleção, que tiver esses quadrinhos aqui, ó, que aparecer esse cursor significa redimensionamento. Então você pode redimensionar, olha aí, ó, qualquer coisa, ó, tá? Aqui no caso, ó, se eu clicar assim, ó, eu posso clicar no botão aí, ó, e eu já posso mover o botão. Se eu quiser redimensionar, tá aí, ó, eu tenho a opção de redimensionar também, ó, tá? Então, atente para esses detalhes. Muito bem, então, se você quiser fazer alguma programação no botão, você pode fazer o seguinte, ó, você pode dar um duplo clique nele, e olha aí, ó, observa que aparece aqui, ó, o Private Sub BT Test Click. Você lembra que nós trabalhamos essa propriedade, esse Private Sub, lá no intermediário, no básico intermediário? Pois é, só que nós naquela hora, nós criávamos os nossos próprios procedimentos. Aqui também é um procedimento privado, né, do botão teste, que significa o seguinte: quando eu clicar esse botão, vai acontecer alguma coisa. Essa alguma coisa que vai acontecer, eu vou programar aqui. Todos aqueles procedimentos que você aprendeu no teste, no módulo passado, é exatamente isso que você vai fazer aqui também. Só que aqui você está usando formulário, tá? E você está usando eventos, né, para esse formulário. No caso aqui, nós vamos utilizar o evento clique, mas o botão não tem só o evento clique. Ó, o botão tem vários outros eventos aqui, que nós não vamos falar agora. O nosso objetivo vai ser o seguinte: quando eu clicar no botão, ele vai enviar para mim uma mensagem. Então vamos colocar aqui aquela message box, MSG Box. Lembra da MSG Box que a gente estudou na aula passada? Então, ó, MSG Box, e aí você vai colocar alguma mensagem. Geralmente tem, né? Geralmente quando a gente aprende a programar, você vai ver isso em qualquer linguagem de programação quando você aprende, ele sempre coloca essa mensagenzinha boba de Olá Mundo. Todo mundo faz isso, tá? Então essa geralmente é a primeira coisa que você aprende. Então tá aí, pessoal. Olá Mundo. Agora se você executar o seu código, olha que lindo. Ó. Ó, você já é um programador, né? Ou seja, você já fez algum código, né? Aí eu vou colocar aqui. O que você colocar já vai aparecer. Aqui, ó. Clicou aqui. Olá, mundo. Já sou um programador. Tá? Um código simples, gente. Mas no dia que eu consegui fazer isso, eu vibrei. Nossa, eu imaginei que eu gostei demais da programação. E aí, nunca mais parei. Então, tá aí. Vamos parar aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua, senão vai ficar muito grande. Vamos salvar. Tá? E vimos aqui no caso o controle button, apenas um código simples. Aprendemos aqui algumas coisas, mas ainda tem muita coisa ainda para ser ensinada. Então até a próxima aula. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração.
Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis. Tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!